Olá, meu nome é Valdir Cimino e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o diário eletrônico. Esse ferramental já vem sendo utilizado e testado há 1 ano e meio. Agora, a partir de maio, dia 1º, Dia do Trabalhador, a gente vai de fato implantar o diário no Brasil. Ou seja, todas as nossas afiliadas, vinculadas e todos os nossos contadores de história e fazedores de história poderão fazer um bom uso desse ferramental. Essa ação é pioneira no Brasil, ou seja, a Associação Vive e Deixe Viver, desde 98, vem valorizando o nosso trabalho através de pesquisa e de muita informação. Tudo isso nos dá a possibilidade, de fato, de apresentar para as instituições parceiras os nossos indicadores: criança atendida, pais impactados, profissionais acolhidos. Ou seja, a idade dessas crianças, o que elas estão lendo, o que elas estão fazendo, qual a participação efetiva, quando nós entramos no quarto e quando nós saímos, né? Como é que nós deixamos esse ambiente. Lembre-se, Lopes Quintais, âmbito encontro. A gente trabalha num âmbito frio e a gente está levando encontros felizes. Desses encontros de felicidade a gente produz saúde. Então, mais do que nunca, o diário é um ferramental que só vai nos ajudar e ajudar as instituições a formalizarem de fato os resultados que o Vive e Deixe Viver vem produzindo nesses quase 18 anos de vida. Vamos lembrar da nossa missão: fomentar educação e cultura na saúde através da leitura. Precisamos de um país com mais leitores. E olha que interessante, recentemente na pesquisa desenvolvida pela Fundação Itaú Social, pelo Hospital Menino Jesus, com apoio do Sírio-Libanês, nós fomos perceber o impacto do contador de história perante a família e perante também a relação dessa criança com o hospital. Em 95%, isso nos deixa muito feliz, e feliz você também de participar desses resultados. Essa criança se ambienta melhor, é melhor acolhida, percebe as atividades lúdicas, se alimenta melhor, a criança faz parte, passa a fazer parte do seu próprio conforto e bem-estar. E 75% dos pais vão levar para dentro de casa a contação de história, a leitura, fortalecer esse vínculo. Então veja o impacto importante que nós e a missão do Viva quando levo a leitura. A gente sabe que muitas vezes o brincar entra dentro desse processo. O mundo está brincando menos. Na própria pesquisa realizada dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, onde eu atuo, 70% dos pais não brincam mais, têm passado, né? Tem informação, mas não consegue, de uma certa forma, melhorar a sua relação interpessoal com o seu filho. Então tá aí o papel do Viva abrindo espaço para essas reflexões. E a ideia é transformar a internação hospitalar da criança e do adolescente em um momento mais alegre, agradável e terapêutico. Por que terapêutico? Porque, de fato, o nosso trabalho é in loco. É olhar para a criança que precisa de apoio. Às vezes, 1 ou 2 crianças vão utilizar todo o nosso tempo, esse tempo qualificado que você leva para dentro do hospital. Vamos lembrar que o nosso trabalho tem que ser feito, de fato, com muita consciência e muito carinho e muito respeito por essa criança. Não dá para contar história rapidamente. Não dá para levar os nossos problemas dentro dessa situação ou dentro dessa ação. A criança quer o brincar, a criança quer ser estimulada naquele espaço de vida que ela está proporcionando para nós. E também vamos entender que a nossa causa está intimamente ligada à causa maior do Brasil, que é a educação e saúde. E mais do que nunca, trabalhar a humanização da sociedade. Em 2001, o Viva levantou a bandeira da humanização da saúde junto com diversas organizações não governamentais e também junto ao governo. Ou seja, nós batalhamos por uma política pública, por uma lei da melhoria das relações interpessoais dentro da saúde, que seja uma saúde efetiva. E é isso que o paciente quer. A nossa visão é ser reconhecido como uma OCIP que desenvolve cidadãos para o cumprimento do trabalho voluntário de maneira consciente. Vamos lembrar da nossa causa,
consciente que tem criança esperando a nossa ação. Comprometido, mais uma vez, com a criança, com a família, com o profissional. Em outra pesquisa, foi detectado que nós, contadores de história, fazemos parte da equipe, ou seja, nós estamos compromissados com essa responsabilidade. E mais do que nunca, constante. O voluntário do Viva, na pesquisa Qualibest, mostra mais uma vez que ele efetivamente reside no Viva em média 9 anos, 2,5 vezes mais que a média Brasil. Ou seja, ele conta para nós que as experiências dele vivenciadas no ensino continuado, na referência de educação e cultura, no cuidado da criança são muito importantes. É isso que nós queremos melhorar com esse ferramental. Vamos lembrar que esse ferramental nasceu também para consolidar um desejo que o Viva vinha desde 98, desde a sua implantação, pensando na valoração e na valorização do trabalho do voluntário. Nós fomos beber na ONG Independent Sector e há 2 anos e meio atrás o Conselho Federal de Contabilidade colocou, sancionou uma resolução que ela de uma certa forma fortalece, e a gente tem que levar para o balanço fiscal, não só mais para o balanço social, as horas doadas. E quanto custaria de fato se essas horas se fossem pagas, né? É o capital humano, é quanto de fato o Viva conglomera, de pessoas e horas qualificadas. E esse diário não vai nos ajudar a calcular só isso, mas vai nos ajudar também a calcular, como eu falei, o bem-estar, vai ajudar a entender o nosso papel, quem são as crianças, nós poderemos melhorar nosso repertório, nós poderemos levar essa informação para os próprios profissionais da saúde. Tem um hospital aqui em São Paulo que já está se utilizando das informações qualitativas do nosso resultado e levando para o prontuário único da criança. Olha que interessante, Então aquele depoimento colocado ali, que foi muito importante, que mostrou o desejo da criança, está sendo levado para o prontuário único. Caso ela reincida, o hospital já sabe que ela gosta do Pinóquio, que ela tem satisfação em jogar o jogo Eu Conto. Enfim, a gente de uma certa forma vai traçar um perfil desse paciente para poder melhor atendê-lo, para poder melhor acolhê-lo. Então já é uma resolução, já é lei. Isso só vem a melhorar e fortalecer o terceiro setor, que é onde nós atuamos, as organizações não governamentais. O primeiro setor é o governo, o segundo setor são as iniciativas privadas, que de uma certa forma detêm lucro e nos ajudam. Então, quando a gente tem indicadores fortes como esse, fica muito mais fácil a gente atrair parceiros e pessoas físicas a colaborarem com a construção e o desenvolvimento do Viva e Deixe Viver. O diário eletrônico, ele de fato fortalece e unifica todo o trabalho que essa rede vem desenvolvendo pelo Brasil. Para registrar depois da sua atuação, seja como contador de história, seja como fazedor de história. Então aquele indivíduo que não conta a história, mas quer ajudar com o seu talento profissional, com a sua ação. E hoje nós temos, dentro desses para mais de 1.200 voluntários, nós temos quase que 240 que são pessoas que atuam não na contação de história, mas na construção do Viva. Veja que nesse espaço do nosso site, onde está a pesquisa, você vai encontrar as diversas pesquisas desenvolvidas pelo Viva e os 2 espaços para você registrar a sua atuação junto à associação. Eu vou entrar aqui diretamente e vou tentar fazer online, vamos fazer online esse registro do diário do contador de histórias. Vamos lembrar que em breve nós faremos também um outro vídeo mostrando as respostas. A partir desse momento nós vamos imputar respostas. Depois cada um das nossas afiliadas, vinculadas e os cabeças de chave terão acesso por um outro endereço eletrônico dos resultados, do espelho dessa informação. Então ele já vai virar de uma certa forma bastante decupado para facilitar a vida de quem estiver manuseando e olhando esses indicadores. Então assim que entra a página, a gente vai dar início. Hoje aparece de fato onde, a cidade, o estado que você atua. Eu vou colocar São Paulo. Já vou introduzir o hospital que eu atuo, que é o Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e vocês vão ver que se as listas se manterem atualizadas pelos nossos gestores regionais, e nossos cabeças de chave, fica muito mais fácil, né, para o indivíduo se posicionar dentro da grade. Caso o nome não apareça, não fique desesperado, é só mandar um e-mail para a gente e a gente acerta, né, o nome do contador de história. Então, Valdir Cimino está aqui. Como é uma simulação, vamos fazer no dia de hoje, dia 14 de abril, né, atuei pela manhã. Realizei a minha atuação? Se eu não realizei, por favor, coloque a justificativa. É muito importante. Você não indo, aparecem alguns problemas e a gente vai entender o seu livre-arbítrio, né? Você não precisa mais ligar para a gente, você não precisa de uma certa forma reportar ao cabeça de chave. Você colocando não fui, registrando a sua não presença, a gente vai entender também quais são os problemas mais frequentes e de que forma a gente pode ajudar esse contador de história a melhorar a sua atuação dentro do combinado, vamos dizer assim, né? Então eu vou voltar aqui porque nós participamos. Aí eu deixei lá 2h30 de pura emoção. Vamos começar então. Eu estou com a minha colinha aqui, que eu acabo sempre de uma certa forma registrando no meu caderno, no meu caderninho, informações da minha vivência, para que a minha memória, né, para que eu não esqueça. Muitos contadores, algumas pessoas, não muitos, mas contaram assim: mas eu nem me lembro que eu comi de manhã, como é que eu vou à noite registrar? Pode ser pelo tablet, pode ser pelo celular, tá? Mas tem que ser registrado, né? Porque é importante essa dimensão. Então, a memória, um caderninho resolve, uma folhinha de papel resolve essa ação. Então eu atendi 3 crianças do sexo feminino, né, do gênero feminino, e 2 crianças do masculino. Então nós vamos começar com o feminino. Foi uma criança de 12, de 14 e 16. Então 0 para de 0 a 3, 0 para de 4 a 6, 0 para de 7 a 9, de 10 a 12 eu tenho uma criança. Eu tenho uma criança de 14 anos, um adolescente, né? E um adolescente de 16 anos, uma adolescente. Agora eu vou registrar os masculinos, que foram 2, um de 9 e um de 12 anos. 0, né? Para de 0 a 3, 0 de 4 a 6, uma criança de 9 anos, uma criança de 12 anos, 0 de 13 a 15, 0 de 16 a 18. A minha atuação foi exclusivamente por 2 lugares, né? A enfermaria e o hospital dia, dentro da psiquiatria. Você viu que tem outras opções, né? E você pode utilizar essas outras opções. Essas condições em que se encontrava o paciente, lembre-se, eu vi mais de uma criança, eu vi 5 crianças. Fica muito mais fácil essa coisa quando você atendeu 1 ou 2 crianças. Aqui nós vamos trabalhar a percepção. Quando eu entrei no quarto, como é que eu vi? Estavam sorrisos, estavam felizes, estavam chorando, estavam angustiadas, tinha gente triste. Quer dizer, qual é essa percepção desse meu dia, né? Porque eu entrei e bati um retrato, pá! Vi como é que estava isso. Então eu percebi que eu tinha uma criança com 2 crianças com expressão normal, receptiva, né? Tinha uma criança muito irritada, muito dispersa, tinha uma outra inconformada e angustiada e chorava muito, e tinha uma que estava também meio choramingando, com dor, né? Não tinha dormido, estava meio... Quando eu saí, depois que eu fiz todas as atividades, brinquei, conversei, contei história, né? O que aconteceu? Então, dessa percepção das crianças que eu atendi, algumas continuaram normal, já mudou um quadro para ativo, afetuoso, energizado, mas uma criança ainda continuou ali assustada e chorando muito. São as percepções da minha entrada e da minha saída nesses espaços, né? Quem estava presente? Então, no meu caso, tinha mãe, mais de uma, tinha pai, tinha irmã e tinha também um cuidador, né? Que a princípio era um profissional
que estava dando atenção para aquela criança que por acaso estava internada, mas ele não era do Hospital das Clínicas. Então olha só que interessante. Vale a pena a gente conversar com essas pessoas que estão em torno para saber quem elas são, né? Quem são, né? Quem faz parte dessa família. E nesse dia, então, eu tive ali, né, uma presença efetiva de 5 pessoas ao meu entorno. Tinham mais, mas essas 5 foram as que deram mais atenção. Eu desejo registrar algumas informações sobre o acompanhante. Aqui é muito importante porque a gente vai brincar com aquela coisa de se apresentar e de perguntar uma frase chave para o nosso acompanhante, né? Então eu vou dar continuidade e eu vou perguntar para os acompanhantes se eles leem para o paciente, para o seu filho, né? Para o seu neto. E aí o que eu percebi? Que teve gente que nunca lê, teve gente que raramente lê, e algumas vezes, né? E depois eu pergunto para a criança, né? Para as crianças, e eu percebi que tinham crianças que raramente lê, que nunca lê, e tinha lá uma que sempre lê, e que foi a menina que leu as histórias da semana anterior com uma propriedade na sua dicção fantástica. Houve algum tipo de participação do familiar? Houve nenhuma participação? Houve o incentivo da participação e também houve a participação efetiva de pais. Aí a gente pergunta qual foi o profissional que estava ali durante ao nosso lado. Por isso que é importante também a gente criar uma amizade, saber se é enfermeira, se é assistente, se é fisioterapeuta, se é nutricionista. São tantas pessoas, olha a riqueza de informação de pessoas que podem, e principalmente aquelas pessoas que atuaram efetivamente, que tiveram uma participação. Então no meu caso teve uma psiquiatra, teve a classe hospitalar que atuou, teve um psicólogo que também atuou dentro dessa ação. E aí eu estou falando de pelo menos 3 pessoas que estiveram ao nosso entorno. Ouviram a atividade, fizeram avaliação e procedimento, administraram medicamentos. Quais foram as principais atividades que a gente desenvolveu? Teve a contação de história, teve jogo, teve desenho, né? Foi muito rico e teve até na leitura das histórias uma dramatização de quem estava lendo. E aqui a gente dá sempre 3 opções de livro. Ah, eu li 10, eu li 20. Mas quais foram os 3 que fez a diferença naquela semana, naquela contação de história, né? Nós estamos criando um ranking dos livros mais lidos dentro do Viva. Isso vai nos ajudar a fazer link com as editoras para ter desconto, para facilitar o nosso trabalho e para mostrar o ranking dos livros e das editoras, né, mais lidas pelo Viva e Deixe Viver. Então houve uma participação muito interessante da leitura para os pais de um livrinho novo que foi feito exatamente com depoimentos. Então a Gil e a Semiramis lá em Ribeirão Preto, festejando os 10 anos de Viva em Ribeirão Preto, trouxe conteúdo maravilhoso, né, de relatos que os voluntários passaram para a Gil, essa informação. E a Semiramis deu a cara e nós temos um livro, então, que é vendido no Viva, de uma certa forma mostrando o próprio trabalho dos contadores de história. Então, como eu já deixei uma colinha pronta aqui para facilitar, então nós lemos história. Eu vou aqui copiar, né, história, porque eu estou fazendo uma colinha. E o primeiro livro, ele entra aqui. História, um remédio que não dói, Maria Gilda Cartucci e Semiramis Paterno. O próximo livro, então, sempre importante dar o ok. O próximo livro, pegando a minha colinha aqui, foi Diana Luana Luanda, da Ana, que é a esposa do Gabriel Perissé, que nos ajuda muito. Vou copiar e vou levar aqui para o segundo livro. Eu dou um enter, vai dar o ok, por favor, deem o ok. E o terceiro livro, que é muito engraçado, é A Vaca que Botou um Ovo, né? A Vaca que Botou um Ovo, que faz um maior sucesso com as crianças. A vaca que botou um ovo, né? Tem o autor, Andy Cutbill, é da Salamandra, ok.
Houve brinquedo? Olha que interessante, né? A Vaca que Botou um Ovo, que é esse livro, seguindo uma criação muito gostosa da Valéria lá da Bahia, quando ela conta essa história, ela trouxe um elemento surpresa. Ela criou e eu também criei um aqui. Olha só, enquanto eu conto a história, eu vou brincando. E a hora que abre, né, o ovo, a gente desenvolveu, né, o filhinho da vaca. Olha o filhinho da vaca, né, uma galinha pintadinha reformada. Ou seja, então foi um brinquedo criado para a vaca que botou um ovo. Ou seja, a gente está retroalimentando outro brinquedo? Não, foi só esse que a gente utilizou. Houve o jogo Eu Conto? Com certeza, o jogo Eu Conto a gente tem utilizado sempre que possível, porque isso aguça a criatividade, a família, todo mundo participa e até profissionais da saúde entram dentro dessa história. Então nós jogamos e aí, né, eu vou copiar exatamente o depoimento do dia, né, e logo em seguida a história que nós criamos. Então, ao abrir a porta, deparei com uma criança que chorava compulsivamente, queria jogar bola, que estava trancada, que estava presa no armário. Ele parecia muito com o Daniel, o jogador de futebol, tinha cachinhos de ouro, e de fato ele também estava usando uma camisa do Brasil. Chamei-o para ouvir histórias, ele não quis. Duas mães ficaram felizes, pois queriam ler as histórias criadas na semana passada, e que construíram, né, através do jogo Eu Conto. Mas logo que chegou o Bisteca, o cachorro que participa junto com a gente das atividades, as atenções foram perdidas. Mas parte da população foi brincar lá fora com o cachorro e nós ficamos com três meninas, com o garoto, com as mães, numa mesa que a gente de fato utiliza. A Bruna leu as histórias da semana anterior, com uma dicção extraordinária e até uma certa interpretação. Leu duas e a Catherine, ela se sentiu à vontade para ler, mas a voz dela era mais baixa e ela já estava um pouco triste, né? Criamos 3 histórias, mas a que a gente de fato moldou e acertou foi Os Poderes Mágicos de Juliana. Jogamos 3 partidas do jogo Eu Conto, rimos muito, nos divertimos, como eu falei, depois a gente acabou indo para a vaca, finalizando o nosso dia com a vaca que botou um ovo. E aqui eu pego todo esse conteúdo, que eu já tinha feito minha cola e as minhas colegas de trabalho também nos ajudaram a criar a história, né? A Alix e a Márcia. E aqui eu vou copiar e vou levar. Isso você pode fazer direto, né, gente? Eu estou fazendo aqui para... E aí está registrado. Registrado, a gente dá o Enter, dá o OK. E aqui a gente pode ainda levar uma foto da nossa atividade. Lembre-se, foto de criança precisa de autorização e direito dos pais. Geralmente a gente não faz isso. Então aqui você pode pôr a foto da atividade, do livro que você leu, do desenho que a criança desenvolveu, né? E aqui eu vou subir um desenho que eu tenho, um desenho que foi desenvolvido com a Catherine. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puxa vida, eu acho que eu vou ficar devendo. Eu vou colocar então aqui, imagina. Ela desenhou pra gente a professora do jogo Eu Conto, né? Que foi uma atividade que a gente desenvolveu depois da história. Então, eu estou encaminhando aqui o desenho e estou enviando, né, para a posteridade, para os resultados, né, que a cada semana nós teremos. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só mandar, entrar em contato com a sede em São Paulo. Nós temos uma área que é a integração, que cuida do diário digital. Espero que vocês façam um bom uso, né? Eu sei que muita gente é refratária à tecnologia, mas ela está aí. Então vamos utilizá-la de fato para nos humanizar. Muito obrigado e até a próxima.